Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então iniciar uma outra atividade nas quintas-feiras, no ano de 2020, que é o estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. Vamos então de praxe fazer uma leiturinha após a prece. É do livro Ânimo, do Orival Lopes. O título é Não dar ouvidos a fofocas. Magoou-te o que disseram a teu respeito? O que dizem é problema dos outros, que terão que dar contas a Deus. Quanto a ti, acredita em primeiro lugar nas tuas próprias qualidades, na tua força, nas tuas habilidades para resolver problemas, sair de emboscadas, derrotar ardis. Não dês motivos para o mal. Não percas tempo com falatórios. Tens mais o que fazer, construir o teu caminho de vida, cultivar a energia para a vitória, crer em ti e em Deus. Fortalece-te. Não é por ter problemas que o homem é infeliz, mas por sentir-se sem condições de resolvê-los. É verdade. Então vamos fazer a prece, vamos elevar então o pensamento a Deus e rogando então com a sua permissão para mais este encontro, mais esse estudo, esse aprendizado na noite de hoje, que os nossos familiares e amigos estejam conosco, sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, que a gente possa ser inspirado pelos nossos mentores, tendo um bom entendimento dos estudos evangélicos de hoje. Que o Senhor nos ampare, nos proteja neste ambiente, num clima sério de aprendizado, e que possa espalhar esses bálsamos ao bairro, aos vizinhos, a todos aqueles que irão acompanhar ou que estão acompanhando estes estudos. E assim, Senhor, em Teu nome, damos início então às nossas atividades da noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje, retomando as nossas atividades do NEP Francisco de Assis, que estamos então estudando Mateus, à luz da doutrina espírita, e a gente está no capítulo 3 de Mateus, que a gente falando bastante sobre João Batista. Então a gente estava aprendendo bastante sobre ele. E então, por gentileza, tu lê para nós a perícope inteira aí do capítulo 3, do 1 ao 12, que a gente vai. O último é o 12, que a gente já está encerrando ele. Naqueles dias, pois, veio João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é de quem falou o profeta Isaías, dizendo: voz do que clama no deserto, aparelhai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora o mesmo João tinha um vestido de peles de camelo e uma cinta de couro em roda de seus rins, e a sua comida era gafanhotos e mel silvestre. A gente já viu todo esse zero aqui até o 12. Sim, né? A gente só está lendo ela inteira para relembrar. Então vinha a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a terra da comarca do Jordão, e confessando os seus pecados, eram por ele batizados no Jordão. Mas vendo que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, lhes disse: raça de víboras, quem
vos ensinou a fugir da ira vindoura? Fazei, pois, dignos frutos de penitência. E não queirais dizer dentro de vós mesmos: nós temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que poderoso é Deus para fazer que nasçam dessas pedras filhos a Abraão. Porque já um machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade, vos batizo em água para vos trazer a penitência. Porém, o que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno de lhe ministrar o calçado. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. A sua pá na sua mão se acha, e ele limpará muito bem a sua ira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará as palhas num fogo que jamais se apagará. Então esse é o capítulo 3, do 1 ao 12. As preliminares da vida pública de Jesus. Aí fala sobre João Batista. Então a gente viu João Batista foi o precursor, ele abriu os caminhos para o Cristo, uma promessa anunciando ele que ele viria e que ele era maior do que ele, né? Que todos deveriam seguir ele. E aí então João Batista fazia também o batismo, né? Um simbolismo das águas. Na verdade era para nós ter um arrependimento sincero daqueles erros que tinha. Ele usava como simbolismo aquele mergulho na água, mas ali ele simbolizava que mergulhando na água, o homem deixava ali para trás o homem velho, e aí então surgiria um novo homem arrependido, né? Desde que fosse um arrependimento sincero dos seus erros, e ali ele seguia. A partir dali ele ia seguir então o Cristo, o Mestre. Era isso que ele fazia. Então aqui para nós encerrar esse capítulo aqui, no capítulo 13, essa primeira parte que vai até o 12. Aqui no 12 a gente está trabalhando bastante aqui na sequência também o livro Luz Imperecível, lá da União Espírita Mineira, um estudo elaborado por Honório Onofre de Abreu, que ele fez humildinho. Então ele pega ali por partes, ele vai explicando bem, e é muito importante então esse miudinho que ele faz. Daí eu vou lendo aqui, depois vocês vão no 12, daí depois no próximo, daí tem o mergulho de Jesus, aí tu... Batismo de Jesus. Tu já deu desse aí o comentário desse todo aí? Ou ainda não tinha lido? Já tinha? Uhum. Daí depois fica nós vamos ler primeiro o mergulho de Jesus, depois que é do 13, do versículo 13 até o 17, antes de entrar no capítulo 4. Então do 13 ao 17, aí depois que a gente fazer aqui, do 13 ao 17, aqui do 13, aqui ele já vai direto para o 5, não tem nem o 4 aqui. E aqui no outro, que o Honório já traz aqui as informações em espírito, ele traz o versículo 15. Aí depois a gente vai para o 15 aqui, aí depois você lê aí. Então vamos lá, no Mateus 3,12, diz assim: sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então tem bastante simbolismos aqui. Então ele vai por partes ali, ele pega a primeira parte, em sua mão tem a pá. Aí vamos ver o que significa.
João apresenta-nos Jesus como um homem do campo, em plena atividade, a trabalhar a terra. Então é um homem que veio operante, um homem divino. Veio para lavrar, trabalhar aqui a terra dos nossos corações, na verdade. E está trabalhando até hoje. Tal fato nos leva a refletir sobre o campo dos corações. O terreno dos sentimentos ele vem para trabalhar. Para fazer operar em nós, nas nossas vidas. É aí, na intimidade do ser, que o Cristo vai agir no cultivo das sementes do amor, cuja produção sustenta todos indistintamente. Então aqui é esse terreno dos sentimentos, na intimidade de cada um de nós, vai ser trabalhado, que este Cristo vai agir no cultivo dessas sementes interior de dentro de nós, que está aguardando essa germinação da semente das virtudes, né? Principalmente do amor. E o recolhimento dos frutos, limpeza e transporte dos detritos. Introjetando a mensagem, vamos identificar a ação silenciosa ou ostensiva do ser, direcionando os acontecimentos, sob a tutela do alto. Por ela somos capazes de movimentar positivamente toda a instrumentalidade física e psíquica que contamos para as tarefas mais dignificantes da reeducação e da colaboração na grande escola de nosso aperfeiçoamento. Então aqui vai sendo trabalhado através sob a tutela do alto. Dentro de cada um de nós eles vão então, vamos nós mesmos através dessas forças do alto, a espiritualidade. Então nós somos capazes de movimentar positivamente todos esses instrumentos do físico e psíquico que contamos para as tarefas mais dignificantes, da reeducação e da colaboração. E agora aqui a outra parte, a continuação, ele limpará a sua eira. Então a gente entendeu ali, em sua mão tem a pá. Então a pá é um instrumento para nós trabalharmos o nosso interior, né? Sob a tutela do alto, né? E limpará a sua eira. O que será que é limpar a sua eira? A pá, nas mãos do Cristo, pode operar eficientemente. A gente sabe, a pá na mão do Cristo não tem comentários, né? Ele realmente veio aqui para trabalhar, cumprindo as leis divinas. Se nos dispomos a dela nos munir, poderá acionada com disposição e perseverança que ele recomenda, promover a limpeza da eira dos corações, que em razão das dificuldades do passado ainda permanecem carentes das providências saneadoras imprescindíveis ao recolhimento e preparo da colheita. Então, se nós utilizarmos adequadamente essa pá que o Cristo nos traz, que são as virtudes para limpar o nosso coração dos nossos erros, milenares do passado, a gente vai ter realmente um recolhimento e preparo dessa colheita. Vai ser eficiente também se nós usarmos adequadamente. Agora a gente sabe que um instrumento desse, e se a gente deixar ali, aquele que usa a pá como instrumento assim, para trabalhar na rua, no campo, se ele deixar a pá ali, mesmo que ela esteja bem afiada e preparada para cortar, mas se ela ficar atirada ali num canto, ela vai acontecer o quê? Ela vai enferrujar. Então esse instrumento é para nós estar, ou seja, nós entrarmos em prática com aquilo que o Cristo nos oferece para a nossa limpeza interior. Estão entendendo? E continuando, e recolherá no celeiro seu trigo. Quando adotamos os postulados do Evangelho, revigorados pelo conhecimento espírita, uma nova dinâmica deve vigorar. Então, quando a gente está aqui adotando esses postulados evangélicos, revigorados pelo conhecimento através da doutrina espírita, uma nova dinâmica deve vigorar.
Só com ele pode a criatura movimentar os instrumentos da libertação, sanear o campo interior, recolher os resultados dos celeiros da casa íntima, imprescindíveis à alimentação do espírito em sua atividade incessante. Então aqui ele está falando, né, então recolherá no seu celeiro o seu trigo, o seu celeiro interior, o seu celeiro íntimo. E aí nós vamos recolher aquilo que a gente for, então, saneando o nosso campo interior, nós vamos recolher os resultados nos celeiros da casa íntima, imprescindíveis à alimentação do espírito em sua atividade incessante. Então, quando a gente adotar esses postulados e nós fizermos essa meditação interior, esse campo íntimo, nós vamos recolher bons resultados para dentro dos nossos celeiros, da nossa casa íntima, da nossa casa interior. E ali continuando, aí queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Em toda colheita é necessário separar o fruto do seu envoltório. Queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Em toda colheita é necessário separar o fruto do seu envoltório. Então é feita uma separação. A essência é sempre o que permanece como padrão, conquistado e inalienável. Então a essência divina que somos, ela vai ser sempre, né, esse padrão conquistado e inalienável. Aquela essência, que a gente conquistar a essência interior, aquela essência espiritual. É preciso destruir o acessório, que no seu tempo foi útil. E para tanto a mensagem de João nos aponta o fogo como um elemento para esta eliminação. Então destruir aquilo que ainda é, aquilo que a gente ainda tem como nossos vícios, nossas dificuldades, tudo aquilo que nos dificulta essa essência divina. E aí então esse fogo aqui vem como elemento para que ele queime, ele elimina aqueles, ali diz, é preciso destruir esse acessório que no seu tempo foi útil. O apego ou sintonia com esses valores transitórios tem sido causa de sofrimento e desilusões. Então os apegos, né? Tudo aquilo que é transitório, que a gente é apegado às questões transitórias da matéria, tudo isso foi uma causa de sofrimento e desilusões nas nossas vidas. Infelizmente ainda nutrimos a tendência de nos prendermos aos interesses materiais, ao corpo, às paisagens, aos ambientes, às situações e coisas de feições passageiras. Então muitos de nós, a gente vive no mundo material, de expiações e provas, a gente fica muito ligado ainda às questões que não são importantes ainda nas nossas vidas. A maioria de nós ainda fica, né? Quantos sofrem com a decomposição do corpo após o desencarne? Quantos a gente, né, vê que muitas obras relatam, ele fica sofrendo, ele sentindo os vermes corroendo, não consegue se libertar daquilo, ficar preso, né? Porque ele era muito materialista e acreditava que a morte, para ele, morreu, acabou tudo. E aí ele viu que não era bem assim. Ele continuou ligado ao seu corpo físico, ali, através do apego. Sabe dizer o nome de um livro que fala sobre isso? Um livro? Tem aquele livro até que a gente citou, um livrozinho bem simples, um romancezinho que eu até li quando era jovem, era Um Roqueiro no Além. É bem interessante aquele livrinho. E as obras de André Luiz também relatam bastante essas situações. No Céu e Inferno também é bom, a gente tem bastante relato ali também, de Kardec relatando pessoas ali na hora do desencarne, o que acontece, vários processos. É muito bom também esse livro.
Então, quantos sofrem com isso, né? O fogo que Jesus manipula e de que ele se faz portador é agente da renovação consciente. Ó. Por ele a criatura identifica com seu evangelho, ele elimina pelo combustível da decisão e da vontade tudo quanto não integre a essência verdadeira. Então, olha só esse fogo que Jesus manipula e de que ele se faz portador e agente de renovação consciente. E por ele a criatura identificada com o seu evangelho, ó, então quando ela se identifica com o evangelho de Jesus, ela vai eliminar pelo combustível da decisão e da vontade. Ó. Realmente a gente precisa aprender e ter decisão e vontade para nós praticarmos aquilo. Tudo quanto não integra a essência verdadeira. Ao nos propor sede, vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus, que está em Mateus 5,48, o Mestre reserva a cada um a linha do aprendizado constante, fato que não poderá abolir a presença dessa chama, que nunca se apagará, garantindo o êxito do espírito imortal em seu progresso. Então ali ele cita, né? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então é através dessa decisão firme, dessa vontade de buscar o Evangelho nas nossas vidas e praticá-lo, então nós vamos nos tornar seres que vamos caminhando rumo à perfeição, como Jesus nos ensina. Então aqui a gente encerra então essa perícope aí do capítulo 13 de Mateus, do 1 até o 12. Agora, então nós vamos fazer a perícope do continuação do versículo 13 até o 17, né? É. Do 13 até o 17. Vamos ver. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João, para ser batizado por ele. Porém João impedia, dizendo: Eu sou o que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondendo, Jesus lhe disse: Deixa por ora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele então o deixou. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo para fora da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus que descia como pomba e que vinha sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, no qual tenho posto toda a minha complacência. Então aqui é mais... É o batismo de Jesus. Até tu já tinha antecipado, né? O ano passado tu leu, né? Aquela mensagem desse livro aí sobre o batismo. Quer que eu leia, não? Pode ler. A gente antecipou ele. Aqui tem um comentário. Daí depois tu lê. Depois eu leio. Às margens do Jordão, um homem de aspecto rude e palavreado enérgico, vestido de pele de camelo, chamava as criaturas ao arrependimento, batizando-as após confessarem seus pecados. Eu, na verdade, os batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de lavar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, dizia o pregador do deserto. João Batista pertencia à ordem dos essêncios e propagava por toda a Palestina o batismo, como um ritual de sua seita, que havia perfeita analogia com o brahmanismo e mesmo com o mosaísmo, e era feito como uma espécie de confissão e adesão por homens considerados pecadores, não exercendo nenhuma influência na alma do batizado.
Entre as milhares de criaturas que aderiram ao movimento do Batista, surgiu em dado momento, como um farol a iluminar toda a região, um moço de olhar penetrante, aureolado de uma luz resplandecente, para também ser batizado. O filho de Zacarias, ao defrontar-se com aquela alma de gigante, reconhecer a sua superioridade e, quase que ofuscado, falar-lhe: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus, calmo e sereno, respondeu-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ao que o Batista anuiu. Quanta grandeza no encontro dos dois missionários! Quantos ensinos naquele rápido diálogo em que João reconhecera-se pequeno para administrar o batismo naquela alma que vinha do céu, naquele moço que não tinha do que se arrepender. Se o batismo, de acordo com as igrejas vigentes, tem o poder de salvar os pecadores, qual ter sido o pecado de Jesus para querer ser batizado? E se ainda o batismo tem o poder de lavar o cérebro pecado original, o batismo de Jesus fora um contrassenso, uma aberração, pois ainda de acordo com a doutrina da igreja, Jesus é considerado filho carnal e Deus, portanto, isento da mancha adâmica. Jesus, no entanto, quis ser batizado, pois assim ele proclamava fazer parte da doutrina do profeta João Batista, pois que ambos tinham uma importante missão a cumprir. São Cipriano foi o autor do dogma do batismo, havendo diversas opiniões sobre o mesmo. O Papa Pelágio dizia que, para se batizar, deveria invocar o nome da Santíssima Trindade, enquanto que o Papa Nicolau afirmava que era suficiente o nome do Cristo. Estevão III achava que, na falta da água, poderia usar o vinho, mas muito mais interessante. O Papa Gregório decretou que o batizado seria eterno vassalo do Vaticano, enquanto que o Papa Teodósio decretou que seria decapitado o indivíduo que se negasse a ser batizado. Os primitivos cristãos, por isso que diz, os primitivos cristãos não batizavam crianças, preferindo a prática desse ato quando eram adultos. Os antigos persas apresentavam recém-nascidos ao padre perante o sol. Quando era colocado em bacia com água, e nessa ocasião o pai dava o nome ao filho. A cerimônia do batismo, no verdadeiro sentido do banho expiatório, já existia há milhares de anos na Índia, onde mergulhavam o indivíduo nas águas do Ganges, consideradas sagradas. Cerimônia essa transferida mais tarde aos hindus, propalando-se até o Nilo, e finalmente no Jordão, mas como simples formalidade do rito essênio. O verdadeiro batismo, na expressão de João Batista, é o que viria realizar Jesus, e do Espírito Santo e do fogo. No entanto, Jesus nunca batizou, o que prova que a interpretação é outra. Quando na comunidade apostólica teria de ingressar um neófito, os apóstolos colocavam-lhe as mãos sobre a cabeça e oravam ao Senhor. Se o neófito recebia o Espírito Santo, Espírito Mentor, então seria aceito na comunidade, pois que assim sabiam os apóstolos que o novo companheiro era dotado das qualidades morais elevadas. O batismo do fogo é realizado pela experiência e pelo amadurecimento na prática das boas obras, o que significa transformação, regeneração da criatura entre uma vida de exemplo e de trabalho digno.
O simples fato de mergulhar em um candidato na água ou lavar-lhe a cabeça não exerce nenhuma influência para a alma. E não era esse o batismo pregado pelo Batista. Batizamos nossos filhos lavando-os com a água do nosso exemplo, da nossa conduta, agindo de maneira que eles possam ver em nossa vida o modelo a seguir, assim como Cristo fora o modelo para a humanidade. Só assim é que ouviremos sobre as nossas cabeças a afirmativa de Deus: este é meu filho dileto em que me comprazo. Ele fala, tem bastante polêmicas ali sobre isso. E ele também fala sobre o batismo de que muitos vieram de igreja católica, outras religiões, que é batizar, é feito aquele ritual. Mas aí a gente sabe que na verdade o verdadeiro batismo é aquele que a gente vai fazer com exemplos, né, para os nossos filhos. Que, né, por exemplo, o nosso filho já é uma bênção que ele já agora já não foi batizado como nós, né, que tinha que ser batizado lá na igreja católica, ou outras religiões com água, outro tipo de ritual. E ele então diz, não, a gente já é espírito, já sabe como é que funciona, não precisa, né? Aí muitos acham até um absurdo, como? Né, que uma criança não vai ser batizada, né? Mas qual é a dificuldade, né? O que vai acontecer na verdade? Ali, pelo que eu entendi, eles batizavam, davam preferência para quando eram adultos, né? Criança também não. Antigamente batizavam quando era adulto. Daí agora, depois que eles fizeram com já recém-nascidos. Mas eles falaram também ali, tu viu, que se o batismo fosse tão importante, Jesus teria continuado a batizar. E, no entanto, ele nunca batizou ninguém. O próprio Jesus, né? Só quem fez isso foi o João Batista, como um simbolismo. Simbolismo. E ele então batizava com o fogo, que era o fogo da purificação, da pessoa se renovar. E o fogo queima o homem velho, as imperfeições dele, se torna um novo homem. Ele vem batizar com o fogo que a gente viu. Vamos ver se esse aí tu não falou o livro, esse é o Evangelho do Senhor, por Teodoro José Papa. Os comentários. Agora vamos ver ali os comentários do livro do Evangelho dos Humildes, por Eliseu Rigonati. Vamos ver o que diz aí. Este ponto em que os evangelistas tratam do batismo do Mestre deu origem a intermináveis discussões, que sempre se reacenderam ao se depararem circunstâncias favoráveis. Todas as seitas que se constituíram ao influxo das palavras evangélicas adotaram o batismo. Algumas de um modo racional, pois só permitem que seus adeptos se batizem na idade em que possam julgar o ato que praticam. Outras obrigam seus seguidores a se batizarem na primeira infância, idade em que lhes é impossível avaliarem a cerimônia na qual tomam parte inconscientemente. A gente estava falando. O batismo em nossos dias é uma formalidade exterior, sem significado moral e serve apenas para a satisfação de vaidades e preconceitos arraigados nos corações dos pais. O Espiritismo não adota o batismo. O batismo diante das revelações do Espiritismo é uma cerimônia do passado, inútil no presente. E por que Jesus se batizou? Porque lhe convinha cumprir toda a justiça, segundo ele próprio declara a João. O precursor encerra o período das fórmulas exteriores, com as quais até então se adorava o Pai. Jesus inaugura o período em que se presta veneração a Deus em espírito e verdade, no santuário da consciência de cada um de seus filhos.
O batismo de João era bem diferente do que conhecemos em nossos dias. Pregando no deserto as alvoradas do reino dos céus, dirigia enérgico convite a todos para que se preparassem para o luminoso dia da redenção. Seduzidos pela sua palavra vibrante de fé, muitos dos ouvintes se arrependiam da vida delituosa que tinham levado e confessavam-lhe as faltas, como penhor de que não tornariam a cometê-las. E João batizava-os, isto é, lavava-os, dando a entender que o arrependimento sincero, seguido do firme propósito de que não mais reincidir com erro, limpa o espírito, como a água limpa o corpo. E João prega que Jesus batizaria no Espírito Santo e no fogo. Entrando Jesus na água para ser batizado, é como se dissesse: até agora foi assim, daqui por diante será conforme lhes vou ensinar. E seu batismo é do Espírito Santo e de fogo. O avaro que deixa de ser avarento, o hipócrita que se torna sincero, o orgulhoso que se torna humilde, o mau que se torna bom, os viciados que abandonam os vícios, os inimigos que esquecem os ódios que os separavam e se abraçam à luz do Evangelho, o forte que se lembra de proteger o fraco, o rico que procura concorrer para o bem-estar dos pobres, o pobre que não murmura, os que, apesar de seus padecimentos, bendizem a vontade de Deus. Todos esses não sofrem um verdadeiro batismo de fogo? O batismo de fogo, pois, com o qual Jesus nos batiza, é o esforço que ele nos convida a fazer para que nos livremos das paixões inferiores que nos dominam. Livres delas, estaremos batizados, isto é, puros diante de Deus, nosso Pai. O Espírito Santo é a denominação dada à coletividade dos espíritos desencarnados, que lutam pela implantação do reino de Deus na face da terra. Batizar-se no Espírito Santo significa receber-se a mediunidade. Todos os que recebem a mediunidade se colocam à disposição dos Espíritos do Senhor para os trabalhos de evangelização que se desenvolvem no plano terrestre. É um batismo de renúncia, devotamento, abnegação e humildade. Todos são chamados para o sagrado batismo do Espírito Santo, porque todos podem trabalhar para o advento do reino dos céus. Quando Jesus saiu da água, João viu a legião dos fulgurantes espíritos que seguiam Jesus e ouviu o cântico que entoavam ao Senhor nas alturas. E para ser compreendido pelo povo, traduziu a visão celeste por um símbolo material. Então a gente pode até dizer assim, que o Espiritismo é uma forma de batismo. Porque a gente está vendo aqui que o batismo, na verdade, é uma renovação, é uma purificação. E a doutrina espírita o objetivo não é nos tornarmos melhores, combater os vícios, o nosso orgulho, o egoísmo, e praticar as virtudes, tornar um novo homem em Cristo. Então podemos dizer que a doutrina espírita, de certa forma, é uma forma de ser batizado. Só que, claro, é um batismo que não é como se fosse um ritual, assim, que em um passe de mágica tu vai ser transformado num santo, né? Se fosse assim, seria muito fácil. Que muitas igrejas, eu fui batizado na católica, né? E aí então seria vai tornar um santo ali fazendo aquele ritual. Basta mergulhar na água, o padre, alguém ali falar alguma coisa ali que se tornou um santo. Ainda mais uma criança que nem está entendendo nada.
acontecendo para se arrepender do que entendeu. Então o melhor batismo é exatamente um batismo do exemplo, aquele que vai trabalhar através das virtudes, mostrando para o outro como deve ser, como deve proceder, e assim é a doutrina espírita para conosco, nos mostrando que a gente deve se libertar, né, das impurezas, dos vícios, que ainda a gente tem muito ainda em nós. Vamos ver aqui nesse livrinho, ele só tem um versículo dessa perícope aqui, do versículo 15, que é o Evangelho por dentro, que ele é pelo Onofre de Abreu. Então aqui ele é desencarnado pela psicografia de Wagner Gomes da Paixão. Então a gente está estudando aqui ele quando ele era encarnado, que ele fez a luz imperecível, elaborou. Aqui tem um livrinho dele com alguns comentários evangélicos de Mateus, à luz da doutrina espírita, desencarnado. Então no versículo 15, que diz ali no 15: respondendo Jesus lhe disse: permita no momento desta maneira, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Então ele vai por partes. Respondendo Jesus lhe disse: no estudo das anotações evangélicas, imperioso observar o quem, o quando e o onde, a fim de nos situarmos nas lições de sabedoria e amor do Mestre. Aí no computador, por gentileza, tu pode acompanhar também. Tu abre uma página limpa do Google, vai estar ali um NEP ali, acervo do NEP. Aí vamos ver se tu acha ali, tu entra. Não tem ali nuvem, não, aqui embaixo, né? Tem vários ali, deixa eu ver. Vai ter que entrar lá ali na pesquisa, entra ali NEP Brasil. Aí tu vai entrar no acervo lá. Então aqui ele diz, então aqui, isso aqui que nos ensina também o NEP, ele faz essa pesquisa aqui, quando a gente vai estudar o Evangelho, o quem, o quando e o onde. Então a fim de nos colocarmos naquele tempo, naquela situação, né, do que Jesus estava falando. Entrou no acervo? Sim, entrou agora. Agora tu entra ali no... Tu entra no Luz Imperecível. Bota para baixo. Entra, não, só um pouquinho. Entra ali para pesquisar ali. Clique aqui para pesquisar. Mais pra, ali, clica ali, tá dizendo ali, clica ali. Em cima do Leia Já. Mais para baixo. Entra no primeiro lá de cima. Agora tu vai entrar nos arquivos. Nos arquivos. Tu vai entrar. Nos arquivos tu vai entrar deixa eu ver aqui. Ali, lições de João Batista, o mergulho de Jesus.